gente vê como que está o mundo hoje, né? Não tirando tirando a pandemia, né? Porque senão a gente vai entrar nesse viés e a ideia não é essa. É óbvio que a pandemia ela veio, ela existe, ela acontece, ela está acontecendo e provavelmente vai acontecer ainda pelo menos mais um ano, talvez. Né? Essa talvez seja uma previsão otimista. Mas isso, na verdade, só veio para acelerar alguns processos. Né? E aí, como engenheiro, como pessoas que estamos entrando no mercado, a gente precisa entender os cenários. Né? Esse cenário, na minha opinião, né, respondendo essa pergunta, o mundo hoje ele está complexo, cada vez mais complexo. São problemas que vão aparecer, tirando a pandemia, vai aparecer muito mais outros problemas. E aí nós temos que gostar de resolver de problemas. Esses problemas eles serão cada vez mais complexos, porque quantas pessoas tem no mundo hoje? Né? A gente está falando de 7,2 bilhões de habitantes hoje. Né? Daqui até 2030 se fala em 9 bilhões. Então, cada vez mais complexo esses problemas irão aparecer. Por questões de saúde, por questões econômicas, por questões, né, de saúde, de alimentação, questões de mobilidade. Né? Então, você percebe que para movimentar todos esses 9 bilhões, a complexidade é altíssima. Então, a gente pode, né, entender dessa forma que cada vez surgirão mais problemas. E nós devemos gostar de resolver esses problemas, para poder dar soluções melhores para a população, para a humanidade. Hoje nós somos conectados, né? Se a gente está falando de estratégia, nós temos que estar conectados. Né? Eu estou a mais de 900 quilômetros de vocês, né? Pela facilidade de a gente estar conectado. Então as empresas precisam entender isso, precisam entender que estar conectado é necessário. Né? Não dá para estar fora dessa conexão. Então, muitas empresas, depois dessa pandemia, não existirão mais. Algumas já não existem, mas outras não existirão porque não estavam conectadas. E as que perceberam que precisavam estar conectadas, se conectaram rapidamente e conseguiram ali dar um suspiro, conseguiram fazer pelo menos manter alguma coisa. Hoje, o mundo está nas nossas mãos, né? Eu digo que o conhecimento está nas nossas mãos, por quê? Porque está no celular, tudo está no celular. Né? Embora o celular esteja... tem a sua data de validade já anunciada, mas hoje a gente consegue qualquer coisa através do celular. Né? Se você pesquisar alguma coisa, se você pedir uma comida, se você, né, quiser assistir um filme, se você quiser até assistir essa palestra, esse webinar aqui, você pode estar assistindo no celular provavelmente, alguns de vocês. Então está tudo ali hoje. Então as empresas também precisam entender isso, que o celular é só um aparelho, na verdade, mas é que está lá dentro do celular. E essas plataformas hoje estão tudo disponíveis para a gente. Que é isso que é importante a gente entender como negócio, como pessoas que resolvem problemas. Outra coisa que acontece, né, no mundo de hoje é a constante mudança. A gente só tem duas certezas no mundo hoje. Uma é a morte, né, que a gente vai morrer algum dia, e a outra certeza é que tudo vai mudar. E tudo está mudando numa velocidade muito frenética. Então, se a gente não entender essas mudanças, a gente vai ficar para trás. Empresas que não entenderem essa mudança irão sumir, né? Elas não existirão. Você pode ver que tem muitas empresas do passado que já não existem mais. A gente vai talvez falar de algumas aqui mais para frente. E a pandemia, na verdade, ela só acelerou essas mudanças. A gente precisou entrar em muitas coisas, fazer de casa, home office, né? Aplicativos sendo surgindo, inclusive dentro do governo, para facilitar a vida da população, coisas que precisavam acontecer assim de um dia para a noite. Tá, okay? Então a mudança vai acontecer e vai acontecer muito mais mudanças. Tá, okay? Velocidade, a gente precisa ter, e essa velocidade não é só velocidade de conexão. Né? Está entrando no 5G, já estão estudando 6G, só para vocês entenderem, né, essa questão de internet, de conexões, mas a gente está falando de velocidade de resposta. Às vezes o cliente liga reclamando, a gente tem que ter velocidade de resposta. Né? Uma das estratégias dentro das empresas é essa, de você dar respostas rápidas para os clientes, porque eles não podem ficar num vácuo, senão ele vai para o concorrente. Né? E nós, como engenheiros, temos que criar esse processo para esse tempo de resposta. Para resolver o problema da fábrica, para resolver o problema do serviço, para resolver o problema de vendas. Né? Engenheiro de produção hoje, ele atua em diversas áreas dentro de uma empresa, dentro de uma organização.
não somente na produção. Depois a gente apresenta alguns dados para vocês. Então, é fato que o mundo está em transformação, tá certo? E ele está em transformação e muitos acreditam que a gente está indo na era digital. A gente não está indo para a era digital, a gente está indo para a era pós-digital, tá certo? E aí tem uma palavrinha que o pessoal usa muito aí como uma nomenclatura, chama VUCA, talvez você já tenha ouvido falar, que é um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo, né? Muda constantemente, a volatilidade é incerta, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, então planejamentos a longo prazo hoje não funcionam mais. Eu sempre digo para os meus alunos, para as mentorias que eu faço, as consultorias, a gente tem que fazer planejamento de 3 meses no máximo. E ir revisando mês a mês esses planejamentos para daí você poder ter certeza do que vai acontecer. Porque se você falar para 6 meses, para 1 ano, muita coisa pode mudar. Tá bom? Então, essa palavrinha é chave aí hoje no dia a dia, essa palavrinha VUCA, né? Complexo a gente já falou e ambíguo, né? São problemas muito complicados de se resolverem, mas com diversas causas, com diversas situações ali, e a gente tem que tratar todas, porque a gente está falando de uma população de 9 bilhões, né, no futuro próximo, que precisarão ser solucionados individualmente, talvez, esses problemas. Aí uma coisa interessante, né, que eu peguei recentemente, deixa eu colocar a canetinha aqui, né, falando aqui, a pandemia leva profissionais de todo mundo a repensarem suas carreiras, porque tem muita atividade que vai sumir. Então a gente tem que repensar, tem muita situação, tem muito emprego, vamos falar assim, que vai sumir. Né? E olha aqui, né, a média é 53%. O Brasil, olha só, 76% das pessoas que foram entrevistadas estão repensando as suas carreiras. Porque eu apresentei tudo isso para vocês, né? Ele é incerto, ele é, né, cheio de situações complexas, né? E a gente precisa de fato repensar nisso. Né? Olha só, eu me formei há 25 anos atrás. Se eu aplicasse a mesma engenharia de 25 anos atrás hoje, eu estaria desempregado, eu não teria futuro nenhum. Então a gente precisa repensar não só agora, mas constantemente. Porque o que eu aprendi há 25 anos atrás não funciona mais hoje. Eu não estou falando de matemática, tá? Eu estou falando ali da lógica da engenharia, de resolver problemas. Se eu buscasse resolver problemas da mesma forma que eu resolvia há 25 anos atrás, eu não teria, né, sucesso algum. Porque os problemas são distintos hoje. Eles são diversos, eles são... Né? E vão mudar cada vez mais e a gente vai ter que ter essa criatividade, essa lógica dentro da gente de poder, né, dar soluções o quanto antes. Aí algumas tendências, né, que já estão acontecendo. Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são coisas certas, são coisas cravadas assim para vocês. Não é que vai pensar, não é que vai estudar ainda. Então o carro ele vai modificar, ele vai ser carro autônomo, certeza disso, já está acontecendo. Né? A gente vai deixar de ter, mas talvez demore um pouco mais no Brasil. Talvez, demore aí no máximo 5 anos. Talvez, assim, sendo muito pessimista, 10 anos. E 10 anos não é muito tempo, tá bom? Outra coisa é essa questão do virtual. Muitas lojas vão migrar para o virtual. A gente está falando, por exemplo, de Magazine Luiza, né, que vai fechar provavelmente aí centenas de lojas, porque está migrando para o virtual. Óbvio que ainda vai ter as lojas físicas, mas eu vou precisar migrar para esse virtual, porque é lá que estão as conexões, é lá que estão as pessoas hoje. Né? As pessoas hoje dão mais atenção para o celular do que para a televisão, do que para a rádio, do que para outdoor, do que para um monte de coisas. Então a gente, né, inclusive engenheiro precisa entender disso, porque tem muito engenheiro sendo contratado para fazer esse processo acontecer, né, dentro das lojas virtuais, aí, dentro do panorama virtual das empresas. Então isso já acontece, né, provavelmente vocês já têm um contato muito disso daí no dia a dia de vocês, como consumidores talvez, não como, né, trabalho em si. Outra tendência forte é sair da manufatura tradicional, né, usinagem, e ir para a manufatura aditiva, também já está acontecendo. A gente fala muito em impressora 3D, né, de polímero, mas no caso a gente está falando de impressão de metal mesmo, de peças, componentes que vão ser utilizados dentro dos equipamentos, que vão ser utilizados dentro de uma residência, talvez, né? Até equipamentos, componentes que são utilizados dentro do corpo humano para substituir um osso, para substituir um joelho. Isso já está acontecendo. A gente acha que isso é distante, acha que isso só acontece lá na NASA. Não, isso aqui está acontecendo aqui na cidade do lado, em Indaiatuba. Tem uma fábrica aqui em Sorocaba, onde eu resido, que já tem uma impressora 3D da HP.
né? E a gente está conseguindo produzir a matéria-prima que vai ser utilizada nesses processos, que é melhor ainda. Né? Então, em vez de eu gastar, né, um processo todo tirando o material, na verdade eu vou economizar. E a gente está falando de sustentabilidade, né, que é muito legal as empresas pensarem nisso. Eu vou adicionar material e então eu perco menos. Então, essa é uma tendência muito forte nos próximos anos aí. E aí eu falei de polímero e falei de metal, né? Mas também hoje eu tive o prazer de, na época que eu fui diretor lá do Parque Tecnológico, de ter uma startup que imprimia pele, que imprimia, né, essas pessoas que sofrem queimadura, tudo, né? Então a pele é feita de colágeno, ele conseguia aplicar numa impressora 3D esse colágeno e imprimir a pele era colocada em cima da ferida, né, vamos chamar assim, e aquilo curava ali em alguns meses. Né? Então foi feito os testes, a gente está falando, ó, é um pouco mais longe de vocês aí, mas muito próximo da gente, tá ok? Então já está acontecendo. Outras tendências, né, é sair os dados do papel, né, do Excel e estar tudo conectado. Vai estar tudo conectado nos próximos anos. De pessoas a equipamentos mais simples que você possa imaginar, né? Então a gente fala de Big Data já há algum tempo. Imagine isso, né, multiplicado por, né, milhões de dados, né, nos próximos anos. Já está acontecendo, né? Hoje em dia tem muita informação, hoje em dia falta gente para cuidar dessas informações, e aí nós, engenheiros, conseguimos, de repente, estar trabalhando com esse tipo de situação, que é trabalhar esses dados para gerar resultado. As empresas hoje colhem dados de tudo quanto é coisas nossas, né? Tá aí a lei, né, de geração de dados, de proteção de dados que vem sendo discutida, que se funciona, se não funciona, que precisa ser implementada, que não pode ser utilizado os dados de qualquer jeito. Então, uma outra coisa bem importante para a gente ficar conectado. Outra coisa são as questões de compartilhamento, né? Economia compartilhada. Cada vez mais isso vai ser fato, porque tem muitas coisas que a gente não utiliza o tempo inteiro. Algumas delas aí é hotel, carro, né? Mas imagine você que comprou uma furadeira, você usa duas ou três vezes essa furadeira no ano. Para que você precisa comprar a furadeira, né? Será que você pode alugar de repente? Você precisa do furo, você não precisa da furadeira. Esse é o grande, né, negócio de economia compartilhada. Você não precisa de uma casa grande, você precisa né? Você precisa de repente só dormir, então você pode compartilhar, por exemplo, um escritório. Isso já está acontecendo já e tem muita forte tendência de crescer nos próximos anos. Talvez ainda nessa situação que estamos, né, de pandemia, fique um pouco mais difícil acelerar esse processo, mas é forte essa tendência de crescer esse mercado. Energias renováveis, né? A gente já está consolidado aí a energia solar, a energia eólica, mas surgirão novas alternativas num futuro muito breve. Né? Então, tem algumas pesquisas já acontecendo, tem alguns produtos já sendo testados, então são fortes tendências. Isso tudo, por que eu contei todas essas tendências? Porque dentro daquele planejamento estratégico é importante a gente adicionar essas tecnologias para que a gente possa concorrer no mercado. E nós, engenheiros, é que temos que trazer isso para dentro da empresa, para dentro dos negócios, ou mesmo vocês criarem negócios através disso, né? Porque tem muitas oportunidades. Okay? Faltou só esse item aqui, que é a questão da nanotecnologia, né, que também vai ser forte nos próximos anos, para que, né, os componentes, né, os materiais sejam inteligentes. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, aqui só para entendimento. Né? Os remédios hoje, você toma um remédio hoje, você trata de forma geral. Você toma um remédio para dor de cabeça. Né? Se você tiver com dor nas costas, aquele remédio também vai tratar, porque ele tem um efeito ali, ele vai para todo o corpo. Né? Os nanotecnológicos não, você vai tomar um remédio que eu estou com uma dor na unha do pé, do dedo mindinho. Então esse remédio ele vai ser específico para aquela dor, né? Ele vai tratar exatamente aquela dor, ele não vai atingir nenhuma outra parte do seu corpo. Porque a nanotecnologia permite isso, vamos chamar assim de partículas inteligentes. Né? E o que faz isso tudo acontecer? São as pessoas. São as pessoas dentro da empresa que fazem isso acontecer, que é muito importante. Então a gente precisa capacitar essas pessoas, a gente precisa, né, promover mais esse desenvolvimento de pessoas, porque é através das pessoas que tudo isso vai acontecer. E aí a gente